foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. O Ministério de Louvor pode se sentar. Chamar o pastor para ministrar a palavra desse noite. Pastor Oswaldo. Boa noite. Nós queria recordar um pouquinho ainda sobre esse projeto, viu, irmão Alcione? Nós chegamos a reunir algumas vezes a liderança, chegamos inclusive de indicar quem iria liderar. Chegamos a pesquisar com o pastor Lincoln, conversamos a possibilidade de consultar o pastor Vanderlei, que é meu irmão. Então, não foi uma coisa que nós estamos começando, falando agora. Nós estamos começando agora, mas tratando do assunto já faz, como foi falado, eu creio que bem uns 2 anos. E sempre tinha uma coisa na frente. Eu me lembro que o irmão Célio, por exemplo, uma época bateu muito sobre isso, principalmente nessa plataforma. Então, como as escrituras dizem que tudo tem o seu tempo,
Então, esse é o tempo de nós reconstruirmos ou melhorarmos a estrutura do templo que chama Templo do Senhor. Eu sempre costumo lembrar para todos nós que nós fazemos o melhor para nós. Lá no terreno que eu estou passando uns dias mais a irmã Marlene, nós ajeitamos um quartinho, ajeitamos outro, ajeitamos um banheiro. E assim é todos nós. Viu o irmão Elídio, mais a irmã Edna, quantos tempos estão se preparando para erguer uma casa boa, porque eles merecem. O irmão Manuel e a Penha, e assim muitos irmãos aqui. Então, nós merecemos, quando trabalhamos, de ter a nossa casa própria, bem arrumada, ao nosso estilo. Só que essa casa é a nossa casa. Mas aqui é um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, porque aqui não é a nossa casa, aqui é a casa de Deus. Por isso que nós pudermos fazer de melhor para Deus, ainda é pouco, por tudo aquilo que Ele fez e faz e fará por nós. Tá certo, irmão? Então vamos estar orando. Já vimos o Espírito de Deus agindo nas pessoas que não são não da igreja. Imaginemos nós que somos daqui. Então assim, irmão, graças a Deus, porque o nosso irmão veio aqui e completou, irmão Alcion, mas a sua esposa. Mas, queridos irmãos, nós pretendemos, em virtude desse projeto, as pessoas que pregam estão incentivadas a partir de hoje, que nos próximos dias falaremos sobre. Eu me dei o toque aqui, depois de eu estar aqui, não projetei essas mensagens não. Eu até combinei com os pregadores que nós iríamos continuar falando sobre amar uns aos outros. Vai ser um pouco com o Eloy, e achamos conveniente o Diego e o pastor Roberto. Entretanto, eu sugiro que nós mudemos hoje. Passemos a falar a partir do próximo domingo, à noite e às quarta-feiras, sobre construção ou reconstrução. Nós temos vários personagens, como a história de Neemias e tantos outros, para nós falarmos sobre construção, viu, Diego? Então, os pregadores que estão todos aqui, menos Roberto, passaremos para ele nos cultos de quarta-feira e de domingo à noite. Mas hoje eu vou continuar um pouquinho falando sobre amor. Nós estudamos poucos dias aqui sobre amai-vos uns aos outros, e domingo passado eu falei que Deus é amor. E hoje eu vou falar um minúsculozinho sobre amor, porque eu entendo que se o cristão esquecesse de tudo que tem na teologia, e ele lembrasse só de uma coisa e praticasse o amor, ele teria tudo, inclusive toda a teologia, porque tudo se resume numa coisa só: cristianismo é amor. Se não existir amor, não existe nada. É só você examinar a Escritura. Quando você lê o capítulo 13 e muitos outros textos das Escrituras, você encontra essa definição. Então nós entendemos que Deus quer que os cristãos façam uma coisa só: amar. Deixa o resto para lá. E é isso que ensina na Escritura. Por isso que a igreja mãe, nós tivemos uma matéria aqui do seminário, e ela falava que ele se preocupava, não para estar criticando as outras igrejas que preocupam com outros dons, mas a igreja mãe se preocupa em amar. Portanto, eu acho que toda igreja, eu afirmo, toda igreja que conhece a plenitude das Escrituras, a grande preocupação dela é se ela está amando ou não. A gente não está amando. Porque o nosso Pai, nosso Deus Pai, Ele é amor. E só tem uma coisa que vai continuar depois que nós deixar essa vida. Só tem uma coisa que vai continuar no céu. Eu acho que a igreja sabe, que eu já disse outras vezes. O que é, irmão? O amor. Por quê? Porque Deus é amor, Ele está lá, irmão. Então, vou falar um pouquinho. Agora, eu queria dividir um pouquinho eu vou só fazer uma leitura aqui, rapidinho, em 1 Coríntios, bem conhecido por todos nós. 1 Coríntios, capítulo 13.
lembrar os irmãos que normalmente eu trago a escritura aqui no papel, porque a letra é maior, irmão. Se eu estar lendo a escritura aqui com a vista não tão boa, eu prefiro ler em um outro papel que está escrito aqui no papel da Bíblia. Isso não quer dizer que é menos Bíblia, não. É apenas mudou de local. Então vamos ler rapidinho aqui, 1 Coríntios capítulo 13. E em seguida os irmãos vão passar um vídeo. Eu poderia falar, no versículo 1, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino, Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter o conhecimento e entender todos os segredos, a ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Vamos ficar até aí. Então, por aqui, se você estudar e orar e pedir o Espírito Santo, você já vai vai entender o que eu quis transmitir aqui. Portanto, quem tem um amor tem tudo. Quem não tem um amor pode ter todos os outros dons, ele não tem nada. Então nós vamos ver aqui um vídeo que eu achei interessante, e como o pregador pediu que nós passássemos na frente, e como me tocou muito, desde domingo passado que eu falei que nós iríamos assistir hoje, e está aí no jeito, vamos assistir e ver o que a pandemia nos ensina. Dormimos em um mundo e acordamos em outro completamente diferente. A Disney não tem mais magia, Paris não é mais romântica, quem tem boca não pode mais ir a Roma, a frenética Nova York, que nunca dormia, agora estão todos enclausurados. A muralha da China não é mais fortaleza e a Amazônia não é mais o pulmão do mundo. De repente, abraços e beijos se tornaram armas, um simples aperto de mão deixou de ser sinal de respeito e educação e se tornou uma ameaça à vida humana. De repente, não visitar mais os pais e avós deixou de ser abandono e se tornou um ato de amor. De repente, o mundo descobriu que o poder não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder como nós imaginávamos. O coronavírus, tão pequeno, porém com altíssimo poder de causar pânico, terror e destruição, veio com a permissão de Deus para nos ensinar 6 lições importantíssimas que jamais iremos esquecer quando esta tormenta passar. A primeira lição que este vírus tão pequeno e totalmente invisível ao olho nu está nos ensinando é o quão frágil nós seres humanos somos. Não foi necessário uma bomba nuclear nem um míssil de longo alcance para provar nossa fragilidade como seres humanos. Bastou um simples vírus para nos ensinar que não importa quanto poder nem o quanto dinheiro você tem. Não importa o quão influente, inteligente e importante você é. Isso não remove a sua fragilidade como ser humano e não torna você um super-humano. Em Salmo 103:15, o salmista Davi escreveu que a vida do ser humano é semelhante à flor do campo que nasce, cresce e floresce. E quando passa por ela o vento, logo se vai, e ninguém mais se lembra do lugar onde estava plantada. Nenhum outro texto da Bíblia descreve de forma tão clara e tão realista o quão frágil nós seres humanos somos. Então, deixe a sua arrogância e seu orgulho de lado, porque você não é um super-humano. Você é tão frágil quanto eu e todos os mais de 7 bilhões de pessoas que vivem neste planeta. Só existe um ser no universo que não é frágil, que não é impotente nem fraco. E este ser é Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre a onipotência, onisciência e onipresença de Deus.
Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Outra grande lição que o coronavírus veio nos ensinar é que todos somos iguais. O coronavírus não está nem aí se você é rico, pobre, feio, bonito, magro, gordo, branco ou negro. Ele não se importa com a sua religião, nem se você mora em um país de primeiro ou terceiro mundo. Ele não respeita fronteiras, não está nem aí para diplomacia e também não respeita status nem formação acadêmica. Ele ataca todos sem distinção nem piedade. Em um mundo onde a desigualdade não para de crescer e a distância entre ricos e pobres não para de aumentar, foi necessário que Deus permitisse que uma coisa minúscula viesse para nos ensinar que somos todos iguais. Aos olhos do mundo somos todos diferentes, mas aos olhos do coronavírus somos todos iguais. Então, desça do seu pedestal e reconheça que você não é melhor nem superior a ninguém. Somos todos iguais e estamos no mesmo barco em meio a essa tormenta que está devastando o mundo. Em Atos 10:34 está escrito que Deus não trata as pessoas com parcialidade, porque para Deus somos todos iguais. A terceira lição que o coronavírus veio nos ensinar é que aquela sensação de pensarmos que estamos no controle da situação não passa de uma ilusão, porque nós não estamos no controle de nada neste mundo. Todos nós amamos estar no controle. Nós fantasiamos que somos os capitães do nosso destino, mestres da nossa sorte, mas o coronavírus veio para nos ensinar que esse senso de controle não passa de uma ilusão, uma fantasia. Como alguém pode controlar um inimigo como o coronavírus que não pode ser visto a olho nu? Um inimigo que é praticamente invisível. Conseguem perceber porque este senso de controle que é inerente ao ser humano não passa de uma ilusão? É uma bolha que pode ser estourada a qualquer momento. Se não por um vírus como o corona, poderá ser estourada por qualquer outro acontecimento catastrófico que pode acontecer a qualquer momento e que nós não podemos controlar. É por isso que a Bíblia diz em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem. Portanto, jamais coloque a sua confiança nos outros, tampouco em si mesmo, porque nós somos limitados e não estamos no controle de nada. Coloque a sua confiança apenas em Deus, porque somente Ele tem o controle de tudo em todo o universo. A quarta lição que o coronavírus veio nos ensinar é a solidariedade e empatia que precisamos ter para com o próximo. Mais do que nunca, esse é o momento de colocarmos em prática o grande mandamento que Jesus nos deixou, que é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Não só neste momento, mas em qualquer outra circunstância, nós precisamos demonstrar que somos seguidores de Cristo não apenas por meio de palavras, mas por meio de obras, por meio de ações efetivas, porque falar é fácil, difícil é demonstrar. Como cristãos, nós precisamos nos colocar no lugar de todos que estão sofrendo e estender a mão para ajudar da forma que pudermos. Precisamos fazer a nossa parte. E se for para ajudar, não faça por interesse, não faça esperando recompensa e reconhecimento do mundo. Faça crendo que a sua recompensa virá de Deus. A quinta lição que o coronavírus veio nos ensinar é que existe um propósito de Deus para tudo que Ele permite acontecer neste mundo. Uma das perguntas que mais temos ouvido em meio a essa pandemia global que o coronavírus causou é: se Deus é realmente bom, justo e amoroso, então por que Ele permitiu que este vírus diabólico viesse sobre o mundo? Milhares de pessoas estão morrendo nos 4 cantos da terra, outros milhões estão apavorados e confinados dentro de suas casas, o mundo parou completamente, o desemprego está aumentando, empresas quebrando, a devastação é geral e global.
Então, se Deus é realmente bom, amoroso e justo, como a Bíblia diz, por que Ele permitiu que essa desgraça se abatesse sobre o mundo? Onde está o amor de Deus nisso? Onde está a misericórdia de Deus nisso? Onde está a bondade de Deus nisso? Onde está a justiça de Deus nisso? Uma coisa é fato. Absolutamente tudo que Deus faz e tudo que Deus permite acontecer em nossas vidas é para um propósito maior. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito maior para tudo que Deus faz e para tudo que Deus permite acontecer em nossas vidas neste mundo. Se Deus permitiu que este vírus viesse sobre o mundo, é porque Ele tem algum propósito maior em tudo isso que está acontecendo. Então, mantenha a sua fé e confiança em Deus, porque Ele sabe o que faz. Não deixe o medo, o pânico, a depressão, a ansiedade, nem o desespero te dominar neste momento de aflição que o mundo está atravessando, porque você não está sozinho nesta batalha. Deus está conosco nesta batalha e nós sairemos dela como vencedores. A sexta lição que o coronavírus veio nos ensinar é que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque a qualquer momento tudo pode acabar. A qualquer momento tudo pode simplesmente desmoronar. A nossa morada eterna não será neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem, a nossa morada eterna será com Cristo em seu reino. Por isso, não se apegue às coisas materiais, porque tudo isso é passageiro, tudo é ilusão. Se desapegue das coisas materiais e pare de viver nessa busca desenfreada por dinheiro, poder e sucesso, porque Jesus disse: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. E em breve Cristo voltará para arrebatar os seus escolhidos. E quando este glorioso dia chegar, não serão os bens materiais que você acumulou que irá garantir a sua salvação. O que irá garantir a salvação da sua alma será a obediência, a fidelidade e o temor a Deus e aos princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada. Por isso, não se apegue a nada deste mundo. Busque se aproximar mais de Deus e ter mais intimidade com Ele, porque quando o fim chegar, é só isso que vai importar. Cremos que uma mensagem muito apropriada para o momento, inclusive para o nosso desafio, para nós não nos apegar tanto naquilo que é da matéria. Às vezes nós deixamos tantas coisas boas na obra de Deus para corrermos atrás de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas nunca devemos colocar o dinheiro na frente das coisas de Deus. Quantas vezes eu tenho falado aqui sobre os dias de culto? Como é que serve a Deus? Como é que nós vamos dizer para o mundo que somos cristãos? É só porque nós não roubamos, porque não matamos, não adulteramos, não mentimos? Não existe um compromisso além disso. Isso é muito importante. Mas existe um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com a família chamada Família da Fé. Portanto, eu achei que deveria colocar esse vídeo, achei muito apropriado, para nós fazermos essa conclusão aqui, com o restante dos textos que tenho aqui para falar nessa noite. Então, como eu falei, o nosso assunto hoje é sobre o amor. Conforme a leitura que fizemos, dá uma descrição forte. Nós podemos ter todas as coisas do mundo, se não tiver amor, não vale a pena. Portanto, nós somos desafiados, todos nós, não só nós aqui, mas em toda parte do mundo, onde há um cristão, é desafiado a amar mais.
nós somos desafiados por Deus a amar mais. E o inimigo nos desafia a acusar mais, a desentender mais, a brigar mais, a criar mais problema. Mas nós servimos a Deus, que nos desafia a amar mais. Então, lá em João, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ler o primeiro ponto, que é: o amor é a prova da fé viva. O amor é a prova da fé viva. E lá em 1 João 4,19 diz: portanto, como se vê, o nosso amor por Ele vem como resultado de nos ter Ele amado primeiro. Então, quando nós passamos a amar Deus e as pessoas, simplesmente nós estamos como que devolvendo ou reconhecendo o amor com que Deus teve e terá por causa de nós, já que Ele nos amou primeiro. O amor é um ato de fé. O amor é um ato de fé, donde quem for de pouca fé, também será capaz de pouco amar. Então está aí um segredo. Quem tem muita fé, ama muito. E quando alguém não ama, é um sinal que tem pouca fé. Mas aqui nessa igreja, eu acredito que todos nós amamos muito. Por quê? Porque aqui foi mostrado desde os dias que foi fundada essa igreja, ainda no tempo pelo meu irmão, pastor Vanderlei, em 8 de fevereiro de 88. Grande foi o desafio que essa igreja passou numa demonstração de fé. E quando eu cheguei aqui, como pastor da igreja, todos os irmãos, a maioria conhece essa história. Ali naquele tempo, apenas com 6 meses que nós estávamos aqui, eu tinha vendido uma propriedade em Manaus, senti desejo de dar uma oferta de 3 mil reais, e nós começamos a construir esse templo. O que foi isso? Fé. Portanto, prova de amor. Em segundo lugar, o amor testifica da vida de Deus. Lá em 1 João 3,14 diz: se amarmos uns aos outros, isto prova que fomos libertos do inferno, e nos foi dado a vida eterna no céu. Mas uma pessoa que não tem amor pelas outras, está seguindo para a morte eterna. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite, amam a Deus e amam os outros. Porque eu tenho certeza que ninguém quer caminhar rumo ao inferno. E a prova de que nós estamos caminhando rumo ao céu é manifestada através do amor que nós temos a Deus e às pessoas. O amor é a força mais perdurável do mundo. Este poder criador, tão belamente exemplificada na vida de Cristo, é o instrumento mais poderoso e eficiente para a paz e a segurança da humanidade. Nada é tão poderoso como o amor para transmitir a paz e a segurança da humanidade. Em terceiro lugar, o amor manifesta a autenticidade da nova vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, ele diz: se eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, e soubesse tudo sobre todas as coisas, e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-lo sair do lugar, ainda assim, eu não valeria absolutamente nada sem amor. Então é mais um exemplo para nós, cada dia, nos aprofundarmos nessa coisa que parece tão difícil, amar. É muito fácil, é mais fácil nós amar aquelas pessoas que nos amam. Mas basta a pessoa nos fazer alguma coisa que nós não gostamos, para nós ter uma prova se de fato nós amamos essa pessoa. A Bíblia manda nós amar até aqueles que nos perseguem,
orar pelos nossos inimigos. Então, um grande desafio. E eu gostaria que nós, como a primeira igreja batista, fosse desafiado pelo Espírito Santo do Senhor, para que nesse 2021 nós amássemos mais, muito mais do que nós amamos em toda a nossa vida. Amasse mais a Deus, em segundo lugar, as pessoas. A vida moderna transforma os homens em sombra e ansiosas, desprovida de amor. A vida moderna transforma o homem em sombra, ansiosa, desprovida de amor. Se nós não observarmos o ensinamento de Deus, por essa modernidade que nós vivemos, as coisas fáceis são colocadas dentro dos nossos lares. Você vê uma criança com 8, 10 anos, o que uma criança já sabe de tanta coisa, não é brincadeira. Inclusive, eu sugiro para os pais que têm criança, não dê celular para suas filhas pequenas, irmão. Não faça isso. Você está estragando suas filhas. Porque o que a vida moderna facilita para as pessoas ser totalmente transformada em sombra, sem amor. E não é assim que Deus quer a humanidade. Deus quer que, desde o princípio, Ele quer que nós amemos a Ele e as pessoas. Em quarto lugar, o amor é a verdadeira motivação para o serviço. Quantos irmãos gostam de trabalhar aqui na obra de Deus? Levante a mão. Só os que gostam. Irmão, quando eu vejo uma pessoa ter dificuldade, aqui não tem isso não, mas quando eu vejo uma pessoa, eu penso que não tem, quando eu vejo uma pessoa com dificuldade de vir varrer um templo desse, vir dar uma limpeza numa sala, eu digo, essa pessoa está longe de amar a Deus. Eu não digo, mas dentro de mim eu sei. Por quê? Porque o amor é a verdadeira motivação para o serviço. Como já falei outras vezes aqui, ninguém serve a Jesus se não tiver amor por Ele. E o amor exige serviço. E serviço exige compromisso. E compromisso exige renúncia. Você pensa que uma pessoa sai da sua casa, uma pessoa que tem os seus trabalhos, sua família, e vir limpar isso aqui? Isso é prova de amor. Então, prova de amor, a gente prova com serviço. Foi por isso que Jesus, quando encontrou a Pedro, ele perguntou a Pedro 3 vezes, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Então tem que deixar esse negócio de atrás de cabeça gorda aqui, Pedro. Você tem que trabalhar. Ele disse, cuida das minhas ovelhas. O que é cuidar das ovelhas? É se envolver na obra de Deus. Será que Jesus não queria que Pedro sustentasse a sua família? Claro, Pedro era casado. Mas Jesus disse para Pedro que ele deveria ficar lá em Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse e ele fosse revestido de poder para dar sequência. E Pedro lembrou daquelas belas pescarias que ele fazia antes de conhecer Jesus. E ele retornou para pescar. Jesus fez com que ele não pegasse nadinha, a noite todinha. Ainda estava nuzão lá, mas não pegou nada. Até que Jesus, Pedro, você me desobedeceu. Mas para mais uma vez eu te provar quem sou eu, lança a rede do lado direito. E Pedro pegou aquela rama de peixe. Jesus naquele dia queria ver uma reafirmação de Pedro, porque Jesus tinha um ministério muito grande para ele fazer, e sabia que jamais ele iria fazer, se ele não tivesse amor por Jesus. Nós estamos nesse projeto, irmão, como sempre essa igreja aceitou esse desafio, como prova de amor por Cristo, certamente, irmão, não por mim, mas por causa de Jesus. Devemos continuar sempre aceitando o desafio, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, a verdadeira motivação, o amor é a verdadeira motivação do serviço. Lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz, qualquer coisa que nós façamos
não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa, visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que acostumávamos levar. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem tenham recebido dele a vida eterna e possa viver, não mais para si mesmo, mas para gastar sua vida agradando a Cristo que morreu e ressuscitou por nós. O amor é a força dentro de nós que faz com que sejamos capazes de transmitir energia, poder e liberdade às outras pessoas. Repito novamente, o amor é uma força dentro de nós que faz com que sejamos capazes de transmitir energia, poder e liberdade às pessoas. Nada resiste ao amor. Como disse José de Paulo em uma das suas músicas, o amor supera até o ódio através do seu poder. Feliz é aquela pessoa que permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, e mesmo diante da adversidade, com as pessoas que lhe perseguem, você continua amando elas. Isso é capaz, isso é possível, se nós deixarmos o Espírito Santo literalmente controlar a nossa vida. Em quinto lugar, o amor guarda os mandamentos de Deus. O amor, uma pessoa que ama Deus, guarda os seus mandamentos, como diz João 14, 21. Se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Jesus está falando da lei de Moisés? Por exemplo, a palavra de Deus nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Isso é um mandamento. A palavra de Deus diz: Senhor, eu prefiro passar um dia na porta do teu templo do que 1000 lá fora. A palavra de Deus nos diz: o Senhor nosso Deus está no seu santo templo. O Senhor nosso Deus está no seu santo templo. Está lá em Abacuque 2:20. Cale-se diante dele toda a terra. Então, são mandamentos, são aquilo que a Escritura nos ensina. O cristianismo corretamente é compreendido. O cristianismo corretamente compreendido é a ciência do amor. Não pode haver cristão sem amor. Que cristão é esse? Se Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus que deu o seu Filho. Deus falou de uma forma concreta e não abstrata. Então, quando nós amamos, nós damos, não é falar. Em sexto lugar, o amor é o fruto do Espírito Santo. Então, a palavra lá em Gálatas 5:22 diz: mas quando o Espírito Santo controlar a nossa vida, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Qual é? Primeiro, amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão e fidelidade. A folha, quando ama, folha ama. Mamalene deve saber, né, Mamalene? A folha, quando ama, torna-se flor. Vocês entenderam? A folha, quando ama, torna-se flor. E a flor, quando adora, torna-se fruto. Não é legal isso? Repito que eu achei tão legal. A folha, quando ama, torna-se flor. E a flor, quando adora, torna-se fruto. E em sétimo lugar e o último, o amor é a graça que subsai a tudo. O amor é a graça que subsai a tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: há 3 coisas que perduram, ou que continuam, que são praticamente eternas:
a fé e a esperança e o amor. E o maior desta é o amor. Então, quando Paulo estava escrevendo aquela igreja, que era uma igreja de Cristo, a igreja de Corinto, onde ele orientava ela em todos os aspectos, como a mulher se portava dentro do templo, o uso do cabelo, o uso da roupa, na hora da ceia, o desentendimento, a imoralidade que tinha havido naquela igreja, muitos ensinamentos, mas era uma igreja de Cristo. E Paulo começou a orientar tudo isso, como proceder dentro da igreja de Cristo. E ele faz um resumo, ele diz: eu mostrei um caminho para vocês bom, mas agora eu mostro um caminho sob modo excelente. E ele passou de todo esse resumo, fique 3 coisas. Esqueça o resto, fique com 3 coisas. Mas se você esquecer as 3, esqueça das 2, fique só um, que é o amor. Então, queridos irmãos, se nós esquecer de tudo e tiver amor, é isso que Paulo quis dizer, é isso que o Espírito Santo quer nos dizer. Ele estava escrevendo para uma igreja de Cristo, que se apegava em tanta coisa. Ele foi dando um regra, você vai lendo 1 Coríntios, desde o versículo do capítulo 12, 13 e 14, vai dando uma regra direitinho, como a igreja proceder. E por fim, ele resumiu todos os ensinamentos, fica as 3 coisas. E por fim disse, e dessas 3, que eu resumi tudo em 3, agora eu resumi as 3 em 1, fica o amor. Então o amor é a lei suprema, o grande poder. Sem ele somos mais que um corpo desprovido de alma, uma vela sem brisa, um engenho sem energia. Repito, o amor é a lei suprema, o grande poder. Sem ele, não somos mais do que o corpo desprovido de alma, uma vela sem brisa e um engenho sem energia. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Enquanto nós vamos ouvir uma música, quem sabe que nessa noite, essa igreja que já ama tanto, mas tem gente que ama mais, já que nunca é demais amar. Enquanto estiver ouvindo aqui um hino, você pode, eu quero dizer para Jesus, para essa igreja, que eu quero amar mais a Deus e as pessoas. É fácil, pastor? Não, não é fácil não, mas é possível. É possível, já que Jesus mandou nós amar até o nosso que nos persegue, então é possível. Então nós vamos cantar, e quando estiver cantando, vamos ficar de pé, irmão? Quando estivermos cantando, se tiver uma pessoa aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, esse Deus de amor, você se levanta, vem aqui na frente, ou apenas levanta a sua mão. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras
curso do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E no curso do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de tomar uma decisão? Se tem alguém onde você estiver, levante a sua mão. Decisão de entregar sua vida a Jesus, reconciliar com a igreja, com Cristo, ou dizer para Jesus e para a igreja a sua intenção em 2021 de amar mais a Jesus, de amar mais as pessoas. Tem alguém essa noite? Tem alguém? Levante uma da sua mão onde você estiver, ou chega aqui à frente, para nós poder orar por você. Se não tem, podeis assentar.